explanada a Lei 12.600, de 14 de junho de 2004, para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Vários cargos estão pedindo essa lei, a maioria na sua integralidade, e alguns cargos para algumas áreas específicas da lei. Porém, para quem já vem estudando, sabe que dificilmente você consegue estudar uma lei só por uma parte. O ideal é estudar a lei toda para depois, se for só um trecho, você se concentrar naquele trecho para revisar depois. Porém, tem que analisar a lei toda. A lei foi retirada do site da Alep. Está bem atualizada. Foi retirada dia 17 de junho de 2025. E as alterações foram explanadas na lei, e não tem alterações há poucos dias ou há poucos meses nessa lei. Assembleia Legislativa de Pernambuco, Lei 12.600, de 14 de junho de 2004. A parte 1 dela tem como o primeiro título Natureza, Competência e Jurisdição. Natureza, competência e jurisdição. No capítulo 1 da natureza, no capítulo 2 da competência, no capítulo 3 da jurisdição, no capítulo 4 temos o sistema de controle interno, o título 2 do exercício do controle externo, capítulo 1 das disposições gerais, capítulo 2 das medidas cautelares, capítulo 3 das tomadas e prestações de contas, capítulo 4 da formalização de processos, seção 1 dos processos de prestação de contas, subseção 1 da prestação de contas do governador, subseção 1A da prestação de contas do prefeito. Essa parte de subseção foi acrescida, ou seja, foi acrescentada pelo artigo 1º da Lei nº 14.725, de 9 de julho de 2012. Uma alteração que já tem há muito tempo. Subseção 2 da prestação de contas do Poder Legislativo Estadual. Subseção 3 da prestação de contas do Poder Judiciário. Subseção 4 da prestação de contas do Ministério Público. Subseção 5 da prestação de contas do Tribunal de Contas. Depois tem as partes que foram revogadas e retiradas da lei, que foram alterações vindas da Lei 14.725 de 2012. Daí vemos que essa lei revogou muitos trechos da lei e retomamos na seção 2 do processo de tomada de contas especial, depois seção 3 do processo de gestão fiscal, depois seção 4 do processo de auditoria especial, seção 5 do processo de destaque, seção 6 do processo de admissão do pessoal, seção
7. Dos processos de concessão de apostadoria e reforma e pensões. Seção 8. Do processo de recurso. Seção 9. Do processo de pedido de rescisão. Seção 10. Do processo de denúncia. Seção 11. Do processo de consulta. Seção 12. Do processo de auto-infração. Seção 13. Do processo de termo de ajuste de gestão. Seção 14. Do processo de medida cautelar. Capítulo 5. Do contraditório da ampla defesa. Capítulo 6. Dos prazos. Título 3. Dos pronunciamentos. Capítulo 1. Da formalização das deliberações. Capítulo 2. Das deliberações. Seção 1. Do julgamento em tomadas e prestação de contas. Seção 2. Outras deliberações. Capítulo 3. Das sanções. Seção 1. Disposições gerais. Seção 2. Das multas. Seção 3. Das sanções. Título 4. Dos recursos. Capítulo 1. Normas gerais. Capítulo 2. Do recurso ordinário. Capítulo 3. Do agravo. Capítulo 4. Desembargo infringente. Capítulo 5. Desembargo de declaração. Título 5. Do pedido de rescisão. Parte 3. Parte 2. Da referida lei. Título 6. Da organização do tribunal. Capítulo 1. Oposição em sede. Capítulo 2. Dos conselheiros. Capítulo 3. Da eleição do presidente, vice-presidente, corregedor-geral, diretor da Escola de Contas Públicas, professor Barreto Guimarães, do ouvidor e dos presidentes das câmaras. Capítulo 4. Das competências. Seção 1. Da competência do presidente. Seção 2. Da competência do vice-presidente. Seção 3. Da competência do corregedor-geral, presidente da Câmara, diretor da Escola de Contas do ouvidor. Título 7. Da estrutura organizacional. Capítulo 1. Dos órgãos de competência originária. Seção 1. Do pleno. Seção 2. Das câmaras. Capítulo 2. Dos órgãos superiores. Corregedoria Geral. Da Escola de Contas de professor Barreto Guimarães. Seção 3. Da ouvidoria. Dos órgãos especiais do Ministério Público de Contas. Das disposições preliminares. Da competência. Da Procuradoria Geral do Ministério Público de Contas. Da Auditoria Geral. Seção 3. Da Procuradoria Jurídica. Alteração de 2005, ou seja, há muito tempo. Outra alteração em 2012, há muito tempo. São alterações de muito tempo atrás. Capítulo 4. Os órgãos auxiliares. As atribuições do controle interno do pessoal do orçamento. Título 8. Do Fundo do Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal. Mais uma vez, uma alteração de 2012. Muito tempo. Parte 3. Título 9. Das disposições gerais e transitórias. Capítulo 1. Das disposições gerais. Capítulo 2. Das disposições transitórias. Daí, concluímos nosso índice da lei orgânica do Tribunal de Contas. Nossa lei 12.600. De 14 de junho de 2004. Essa lei, ela dispõe sobre a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco,